Fala aí, nação rubro-negra, o clássico dos milhões está chegando a todo vapor. Flamengo e Vasco se enfrentam mais uma vez em um duelo que promete muita emoção e rivalidade, claro, em campo. E claro que aquela paixão que só é do futebol e só ele proporciona. Claro, hoje vamos falar tudo sobre esse confronto, escalações prováveis e retrospectivas, recente. E o que esperar desse jogão? Será que o Mengão vai levar a melhor de novo? Bora conferir. Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo e fica comigo até o final. Vem com a gente! É hora de falar de Campeonato Carioca. Na verdade, assim, dos clubes que estão nas semifinais do Campeonato Carioca. Porque o Flamengo não está... O noticiário que a gente tem aqui de Flamengo é mais visando ao restante da temporada e das próximas temporadas. Tem um esforço, por exemplo, para manter o Pulgar. Fazer aí uma renovação por mais 3 anos de um jogador elogiadíssimo pelo Felipe Luiz. Parecia um repórter chileno, estava numa coletiva de Vasco e Flamengo, esse jogo aí, né? Esse jogo aí não, esse é o 2-0. O primeiro jogo pela semifinal, e aí ele pede uma avaliação do Pulgar. O Felipe disse que ele seria titular da seleção brasileira. Se tivesse nascido aqui. A gente tem esse trecho, não tem? Vamos rodar. Eric es un jugadorazo. Yo creo que si Eric fuese brasileño, estaría en la selección, titular de la selección brasileña. Eso es mi pensamiento. No hay muchos Erics en el mundo hoy, si lo buscas. Es un jugador importantísimo y no cambió nada. Las consignas que le pasé a Eric y Gerson son las mismas que les paso a Eric y a Everton Araújo, o Alan y a Everton Araújo o Nico. Aí, o elogio do Felipe Luiz em bom espanhol, né? Carreira construída, né? Construída no Atlético de Madrid. E ele perguntou para a assessoria, responde em português ou em espanhol? Não, pode responder em espanhol, que era o interesse maior do autor da pergunta, né? Claro que um jogador descrito assim pelo treinador... Está com moral com o chefe, né? Ele está com moral. E tem interesse da diretoria de resolver a situação, né? Que o Pulgar seria titular da seleção brasileira se fosse brasileiro. Mas entendo que o Pulgar é um baita jogador, um belíssimo jogador. E fundamental, inclusive, para o equilíbrio dessa engrenagem que hoje prega o Felipe Luiz. O Pulgar que esteve, inclusive, até em algum momento próximo de sair ali, um ambiente não estava muito legal, ele estava meio insatisfeito, de repente houve uma virada de atmosfera para ele, de pensamentos, e ele se confirma hoje realmente como uma peça muito importante para o Felipe Luiz. Jogador que tem bom passe, que tem uma boa saída de bola, essa saída de bola no jogo do Flamengo é fundamental, né? Que tem uma boa marcação, às vezes exagera um pouquinho numa chegada, né? Nos cartões amarelos. Eu acho que isso é um calcanhar de Aquiles aí no Tomou jeito... no último jogo rapidinho. No jeito de marcar, né? Do Pulgar, ele é meio... Ele não perde viagem. Mas entendo todos os elogios que o Felipe Luiz fez ao Pulgar. O Pulgar é realmente um jogador que cresceu muito na estrutura do Flamengo e com o Felipe Luiz está ainda mais valorizado. Eu estou pensando agora, porque é uma declaração forte, né? Teria lugar na seleção brasileira. Teria, na tua opinião? Não, seria titular. Sim, primeira reação é, tá brincando. Segunda reação é... Quem sabe, né? Porque... Daria para convocar, pelo menos. Porque exatamente naquela posição dele, desde Casemiro saiu, que a seleção brasileira a saída da bola é muito deprimente, né? É muito deprimente. Parece que não tem ninguém dominando aquele espaço. Então, quem sabe? Mas, inicialmente, que isso? Mas, talvez refletindo. E o Flamengo, nesse caso aí, já não é mais assim um movimento, um esforço, é algo que já estava previsto em contrato. O Flamengo vai desembolsar aí uma bela grana. Por causa das metas atingidas pelo Plata. Outro jogador que cresceu muito sob o comando do Felipe Luiz, né? E principalmente o Felipe Luiz ele valoriza muito o jogador que faz aquilo que ele pensa sem a bola, a dupla função do jogador ofensivo, né? E o Plata dá uma dinâmica sem a bola
que já encantou o Felipe Luiz. Por exemplo, o trio ofensivo do Tite era Cebolinha, Luiz Araújo e Pedro. Aí os três se machucaram. O trio ofensivo do Felipe Luiz passou a ser Plata, Michael e Bruno Henrique como um falso 9. Aí volta o Luiz Araújo, volta o Cebolinha e você tem uma situação curiosa, que esses dois jogadores não voltaram senhores da posição. Vocês enxergam o time titular do Felipe Luiz com todo mundo à disposição? Vamos lá, tá? Departamento médico liberou todo mundo. Vai lá, Felipe. Escala aí o time. Qual é o seu 11? Não está claro não, né? Não, uma tentativa de botar 13 em campo, espero que o juiz não perceba. Porque você tem uma questão aí, por exemplo, você tem 4 jogadores que têm cara de titulares. O Pulgar, o De La Cruz, o Arrascaeta e o Gerson. Só que você tem outros 3 no esquema do Felipe Luiz que são fundamentais também. Os 2 homens abertos, no caso, pode ser Michael e Plata. Cebolinha. E o homem de frente. Cebolinha, Luiz Araújo e o homem de frente, que hoje é o Bruno Henrique, o Juninho, o Wallace são as opções. Quando chegar o Pedro vai ter que se adaptar a isso. O Pedro vai ter que aparecer mais sem a bola. Sim. Né? A sensação que a gente tem para mim, esse é o desafio mais delicioso do Felipe Luiz. Em termos ofensivos, o Pedro vai ter muitas oportunidades com o volume de jogo que o Flamengo cria. E é o melhor finalizador da América do Sul. Mas ele precisa desse outro comprometimento aí, de manter essa pressão, ajudar a manter essa pressão do Flamengo. E isso que impediu até agora ele ser um jogador top. Porque o futebol no alto nível não acontece na grande área. É difícil chegar na grande área. Então, ele tem que colaborar muito mais fora da grande área. É que esse time do Flamengo ele empurra o jogo para muito próximo da área do adversário. Né? Ele evita ao máximo perder contato com a área do adversário. Então, ele já exerce a pressão pela posse da bola na intermediária do adversário. Então, realmente, ele reduz o campo, o que facilita as aproximações, as tabelas, triangulações que o Flamengo faz muito bem com seus laterais. Né? O lado direito do Flamengo é um lado muito forte, muito forte. Agora, essa coisa do combate, de dar fome pela bola, foi isso que fez o Flamengo contratar o Juninho. Felipe Luiz, a primeira característica do Juninho que chamou a atenção do Felipe Luiz foi esse combate que o Juninho sempre deu na saída de bola. Agora, não dá para comparar o Juninho nas outras características de atacante com o Pedro. Né? Ele está muito à frente. Falamos aqui de 2 jogadores dos nossos vizinhos sul-americanos, mas esses investimentos pesados, né? Investimentos financeiros pesados. Em outros semifinalistas do Campeonato Carioca, os jogadores de outros países da América do Sul parecem ter virado uma solução, né, para encorpar o elenco sem tantos gastos, né? Sem gastar tanto dinheiro. E assim o Fluminense... Há de ter que reverter a desvantagem diante do Flamengo no próximo sábado pelo Campeonato Carioca. Vale lembrar que, para o duelo da próxima quarta-feira, um empate leva a decisão para os pênaltis. Para avançar à próxima fase, será necessário vencer. É uma equipe que já fez um bom campeonato ano passado, sendo vice-campeão estadual. Muitos jogadores do ano passado continuam. Se eu não me engano, tinha 7 jogadores nesse jogo contra o Vasco, que permaneceram do ano passado. Mas a gente tem que olhar para nós, estudar bastante estratégia e passar tudo para os nossos jogadores bem passado da parte ofensiva e defensiva para que eles possam desenvolver dentro de campo. O Flamengo terá a semana inteira livre, apenas para treinamentos. Os jogadores ganharam folga na última segunda-feira e se reapresentam nesta terça pela manhã. Este período sem jogos será importante para alguns jogadores melhorarem o condicionamento físico e para outros estarem aptos para jogar. No caso do uruguaio Nico de la Cruz, a tendência é que desta vez ele comece o duelo do próximo sábado. Já o atacante Juninho ainda se recupera de um edema na coxa. Teve um corte no pé. Com um corte no pé, ele não conseguia vestir chuteira e nem o tênis. Se um jogador não consegue colocar um tênis ou colocar uma chuteira, ele não pode correr. Se ele não corre, ele descondiciona. Já o Botafogo só volta aos gramados de maneira oficial. A Copa do Brasil trouxe um adversário que já é conhecido.
o Nova Iguaçu. O duelo será no estádio Newton Santos e há de ter que reverter a desvantagem diante do Flamengo no próximo sábado pelo Campeonato Carioca. Vale lembrar que, para o duelo da próxima quarta-feira, um empate leva a decisão para os pênaltis. Para avançar à próxima fase, será necessário vencer. É uma equipe que já fez um bom campeonato ano passado, sendo vice-campeão estadual. Muitos jogadores do ano passado continuam. Se eu não me engano, tinha 7 jogadores nesse jogo contra o Vasco, que permaneceram do ano passado. Mas a gente tem que olhar para nós, estudar bastante estratégia e passar tudo para os nossos jogadores bem passado da parte ofensiva e defensiva para que eles possam desenvolver dentro de campo. O Flamengo terá a semana inteira livre, apenas para treinamentos. Os jogadores ganharam folga na última segunda-feira e se reapresentam nesta terça pela manhã. Este período sem jogos será importante para alguns jogadores melhorarem o condicionamento físico e para outros estarem aptos para jogar. No caso do uruguaio Nico de la Cruz, a tendência é que desta vez ele comece o duelo do próximo sábado. Já o atacante Juninho ainda se recupera de um edema na coxa. Teve um corte no pé. Com um corte no pé, ele não conseguia vestir chuteira e nem o tênis. Se um jogador não consegue colocar um tênis ou colocar uma chuteira, ele não pode correr. Se ele não corre, ele descondiciona. Já o Botafogo só volta aos gramados. Está começando muito bem o ano, com um ataque muito móvel. A gente está percebendo que o mundo está mudando de característica. É óbvio que tem jogadores que vão ali e vão muito bem, como o próprio Verratti, enfim, o próprio Calleri do São Paulo, mas o futebol está mudando e é bom a seleção brasileira e o Flamengo estarem adaptados a qualquer tipo de mudança. Atualizar, aperta o F5. Vou entrar aqui no meio de vocês. Lá ele. Vou ficar aqui no meio de vocês, porque eu vou ficar aqui, não tem nada a ver, a gente nem tem time aqui. Mas é porque a gente vai falar de Flamengo agora, a nossa Gabi Marino preparou um material especial pra gente sobre ele. Filipinho. Vamos ver. Fala, Filipinho. Vamos ver. Sob o comando do técnico Felipe Luiz, o Flamengo está sem perder há 21 jogos. São 15 vitórias e 6 empates desde 20 de outubro do ano passado. Essa é a maior invencibilidade do país, que dura desde o duelo contra o Corinthians pela semifinal da Copa do Brasil. Quando eu jogava, eu sempre pensava que o Flamengo ele tem uma característica única. A torcida ela exige um certo tipo de futebol, que seja apresentado um certo tipo de futebol que não vale só vencer. Isso me chamou atenção, porque eu sim joguei muitos anos no Atlético de Madrid, onde só vencer era suficiente. Entendi muito o que o torcedor sente, o que ele quer e por que as vaias. Por que o torcedor ele vaia no Maracanã? Por que ele não se sente identificado com a equipe? Então, a partir desse momento, quando eu já decidi durante muitos anos, né, que eu seria treinador, então eu pensei, junto com o meu auxiliar, em criar um modelo de jogo, um documento onde a gente pudesse fazer um modelo onde o torcedor se sentisse representado pelo que ele estivesse vendo no campo. E não é a forma que o Flamengo vai ganhar, se não escolher a forma que a gente vai perder. Se é para perder, prefiro perder dessa maneira, correndo riscos, pressionando alto, jogando com bola, fazendo um jogo de imposição. Atrás de Felipe no ranking aparece Thiago Carpini do Vitória, com 20 jogos sem perder. O início da invencibilidade foi no dia 20 de novembro. O Felipe Luiz esteve à frente do Flamengo em 24 partidas, com 17 vitórias, 6 empates e apenas uma derrota. São 44 gols pró e 12 contra, um aproveitamento de quase 80%. O único revés foi para o Fluminense em uma partida válida pelo Campeonato Brasileiro, no dia 17 de outubro do ano passado. Com um início de carreira muito promissor, Felipe soma mais títulos do que derrotas pelo Flamengo. Para ele, o crédito ao bom desempenho se dá também pela qualidade do elenco. Qualidade, ambição, talento, o primeiro. Né? Um grupo, como o teu companheiro falou, não tenho vergonha de falar, é o melhor elenco da América. Então, esse é o primeiro. Depois, parece fácil, mas quando as coisas parecem fáceis é porque tem muito trabalho atrás, porque eles trabalharam muito. Nós trabalhamos muito e eles trabalharam muito, muito mais para poder estar nesse momento de forma. Então, o objetivo agora é trabalhar ainda mais para que esse momento de forma continue, que os adversários entendam que é um time que não para, que é um time que quer mais e é muito ambicioso. Em 2024, o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil sobre o Atlético Mineiro.
Já nesta temporada, a equipe carioca conquistou 2 títulos até aqui: a Supercopa do Brasil e a Taça Guanabara. Além disso, no último sábado, venceu o Vasco por 1-0 e saiu na frente na disputa por uma vaga na final do estadual. Nota! Que beleza, Gabi. Nota de Gabi Marino, que agora já faz parte do... Ela tava, né? Oficializada. Ia lá, jornalismo, Band News. Aí esse dia a gente fez uma entrada com ela, falou: não, GV, tô aqui trabalhando, daqui a pouco tem um bloco, já vou só pra jogar luz num trabalho que é maravilhoso. E assim, esses dias eu tava vendo... É porque esse assunto, falar dessa pessoa delicada, então eu vou falar meio subjetivamente. Eu vi uma declaração de um jornalista brasileiro falando que... Não do Felipe Luiz, né? Falar dessa, enfim. Uma opinião sobre o Felipe Luiz que eu gostei, que é uma nova versão de técnico que assume erro, mas não é que ele assume erro pra jogar pra galera, não. Sim. Ele falou: cara, quem errou com o Alcaraz fui eu. O Flamengo contratou o Alcaraz a peso de ouro jogando pra caramba. Ele veio aqui. Eu não consegui fazer o cara jogar. Eu errei. O cara foi pro Everton, tá arrebentando. Eu vou botar a culpa no campo, na bola, no sol, na língua? Não. Eu errei. E eu achei aquilo do cacete, que todo mundo achou. E aí o pessoal tava falando disso, eu vi até normalmente um jornalista que tem opiniões meio controversas, mas que eu falei: cara, concordei com ele, assim. Né? Faz todo sentido. E é muito legal. O Felipe é um cara muito diferente, sempre foi. A gente sempre falou isso aqui. Agora, tem algumas coisas que o Felipe faz que eu acho que são fora da caixa. Ele divide, por exemplo, a opinião sobre o time, ele pede conselho para os jogadores, ele falou sobre isso, o Danilo falou sobre isso, sobre poder conversar com o Felipe o esquema tático, entender como é que os caras se sentem mais confortáveis, o que pode mudar para o Flamengo render melhor dentro de campo, a depender da opinião de determinados atletas que ele considera que tenham liderança dentro do grupo. Outra coisa que o Felipe faz, ele já fazia isso quando jogador. O Felipe é muito inteligente. Eu acho que ele foi muito mais atleta, assim, no sentido de ter performado muito mais pelo intelectual que ele tem do que até pela parte não técnica, mas física ali do dia a dia. Às vezes a inteligência do Felipe fazia com que ele rendesse muito mais dentro de campo, uma jogada, um passe, achar um espaço que talvez um outro atleta mais técnico do que ele não fizesse, porque não tinha a mesma inteligência que o Felipe tinha. Eu acho que isso faz com que ele consiga alavancar atletas, a questão tática de adaptar determinadas situações pelo que ele enxerga dentro de campo. Acho que isso faz com que ele consiga ser muito mais. A questão, a dedicação que ele tem ao esporte, a inteligência que ele tem, a forma como ele vê futebol, faz com que o Felipe seja muito mais até do que a parte técnica que ele tinha como atleta. Não, é legal tu falar isso, até porque ele bota o time dele pra jogar de um jeito que ele não tinha muita característica pra jogar. Sim. Porque ele nunca foi um cara muito veloz, não foi aquele jogador muito forte. Ele era muito inteligente para entender os espaços, para atacar os espaços, para se posicionar. E concordo com o Thiago com relação a isso. E no futebol, Getúlio Vargas sabe disso, porque jogou também como eu. A vida aí no futebol, a gente sabe disso bem claro, é feita de transferência de responsabilidades. Cada vez mais. Cada vez mais. E aí o Felipe Luiz, quando ele vem, ele quebra um paradigma e essas pessoas, às vezes, que vêm de uma forma pejorativa, não estão preparadas para esse tipo de declaração. E a gente espera que outros façam o mesmo, porque aí você divide a responsabilidade. Eu acho que não é nem só dele, eu acho que é dos dois. Tanto ele não conseguiu fazer com que o cara jogasse e o cara também não conseguiu se adaptar. E faz parte, é ser humano, acontece com qualquer um. Só que quando você vem e admite isso, sendo você o líder de uma agremiação como o Flamengo, você se coloca perto, como a gente está falando de liderança, no mesmo nível dos seus liderados. E aí você respeita dos caras. Gente, não é fácil fazer o que ele faz. É óbvio que ele faz porque ele é o Felipe Luiz, porque ele é multicampeão, porque ele é um cara querido, admirado por todo mundo. E, pô, eu vi. Você não estava com a gente na Band ainda. Por coincidência do destino, juntou um monte de jogador da base do Flamengo em outras funções hoje em dia na beira do campo. Campeonato Carioca, exclusividade da Band ano passado. Estávamos eu, Juan, Soldado, Fabinho, que não era da base, mas jogou no Flamengo, Andrezinho, porque eu jogava contra o Nova Iguaçu, Carlos Renan, zagueiro. Tinham 6 ou 7, tinha mais um, cara. Conversando. E o Atisson, que também era da base do Flamengo. Cara, a gente falou, pô, que maneiro de 5 na boca do túnel ali. O Flamengo entra pra aquecer, entra no pique. O Felipe Luiz parou, voltou, abraçou o Atisson e falou: hoje eu tô nervoso. A gente, porque ele, meu ídolo tá aqui, não é fácil jogar na frente do meu ídolo, Atisson, ser bobo. Então, ele falando sério, irmão, uma humildade assim. Então, claro que o Felipe tem o respaldo dos caras escutarem ele, respeitarem, porque o Felipe Luiz, se fosse um treinador normal de 40 anos, não seria tão fácil. Mas a vida é feita de oportunidades. Nosso coach Fernandão, dentre seus milhares de livros lidos, já trouxe isso pra gente.
Posso te dar um exemplo de tudo que você falou Rápido, para por corroborar? favor. O senhor hoje tá bem, Pablo Marçal. Não, o Tite passou pelo Flamengo. O Tite passou pelo Flamengo, é um cara Sim. multicampeão também e não conseguiu que o time performasse. Não, agora você Não vai é só passar, isso, vai. não conseguiu que o time performasse. E o Felipe Luiz é um cara que tem menos experiência, Perfeito. tem tantos títulos quanto, ou não tô aqui para comparar isso, mas é campeão também. Faz o time jogar como ele disse, como a torcida espera que o time jogue. E aí a importância do vestiário, que a gente tenta falar, porque a gente, tu é padeiro, o outro é motoboy, o outro é médico, cada um viveu o meio mais tempo que a gente viveu isso do futebol. Pode ser o treinador que for, senão o Luxemburgo continuava ganhando tudo, porque todo mundo fala que é o melhor treinador que teve. O Djalminha, todos que foram no podcast no Mundo GV, Cafu, todos eles. Só aquele momento que o Vanderlei, porque os caras diziam que ele começou a se preocupar com tudo, esqueceu o campo de bola, hotel, perdeu o campo de bola. Não adianta. O Tite é um baita do treinador. Por algum motivo, as ideias dele pararam de conectar e ele perdeu aquele tipo videogame. Perdeu. E o Felipe, que estava dentro, é mais fácil. E é assim que é. E vai chegar o tempo. Porque o Felipe não vai ser igual o Ferguson, que vai ficar 15 anos no Flamengo. Porque no futebol sul-americano, acho que subir é impossível. Sempre é tempo de ir. Mas assim, daqui a pouco vai acontecer também. E vai embora. Só que o Felipe, eu acho que ele, a hora que ele quiser sair do Flamengo, o Flamengo quiser, ele vai ter bastante opção, porque é um grande cara, um grande treinador, né? E outra coisa, o idioma, vários idiomas, jogou fora, treinador brasileiro tem essa questão, enfim, isso é um papo mais profundo. Vamos ao que interessa, pega a visão, Superbet quer dar pra você. E tio GV também. Confiança é fundamental, e a gente tá vendo isso aqui quando a gente falou do Felipe Stades. Vou fazer um Jorge Perlingeiro aqui da Shopee, tá? Quem está desfilando melhor até agora? Podem levantar e se colocar à frente do telão. Lembrando que filha indiana tá liberada no carnaval. É o telão da alegria. É isso aí. Não, cara, é sacanagem. Não, do ladinho, vai do ladinho. Peraí, que o cara tá animado, veio do bloco. Não, tá cansado, tá morto com farinha. Vocês são brincadeira, cara. Tá morto com farinha. Ô, Isa, os caras não me ajudam, Isa. Pô, tem que mostrar Isa de vez em quando, porque a gente fica falando com ela, pô, quem é? Pronto, já sabe quem é. Quero saber o que a Isa tá fazendo de óculos escuros no estúdio. Agora que eu reparei que ela tá de óculos. Não, mas não é por hoje. O óculos escuro é pra... Veio lá da CDD Então, hoje, entendeu? então. Entendi. Veio da... Era pra ela ter explicado isso. Vocês podem explicar agora por que vocês acham que quem tá desfilando melhor até agora é o Malvadão. Acho que nem precisa argumentar muito, né? Pelo campeonato que o Flamengo fez até aqui. Eu acho que até pelo ano, como começa do Flamengo lá embaixo na tabela, em relação a estar usando os jovens, depois a forma como conseguiu recuperar, os esquemas táticos que o Felipe tem, conseguir rodar os jogadores, o elenco que ele tem, o banco que ele tem, mesmo com tantos desfalques que o Flamengo no momento está passando, e mesmo assim ele conseguir a Taça Guanabara, um jogo até dominante em cima do Vasco, com todos os desfalques que ele já tinha, jogando num estádio que não é aquele que o Flamengo está apropriado para jogar em relação à grama sintética. Acho que todos esses fatores fazem com que o Flamengo comece o ano muito melhor do que os rivais. Concorda? Concordo com tudo que o Thiaguinho falou. E não só por ter um elenco, por ter se colocado acima dos outros em relação à parte tática, à parte técnica, que já vem há algum tempo sendo melhor tecnicamente do que boa parte das equipes do futebol brasileiro, com poucas que se equipararam. Tenho a ousadia de dizer que o elenco do Flamengo é um dos melhores da América do Sul. Enfim, se não for o melhor... É o melhor da América do Sul. Se não for o melhor da América Latina. Se não for o melhor da América Latina... Provavelmente concordo com você. Da América Latina. Central também. O que pode fazer alguma porque concorrência é o norte México. dá uma complicada ali no norte que tem Messi. Mas Ah, aí mas é são um 3, 4. jogador, A gente tá falando de elenco, né, cara? Que com o Tu elenco acha que se o Flamengo pegar o Inter Miami, dá pra fazer jogo bom? Acho que passa o Não, carro. jogo bom, acho que atropela o Inter Mesmo Miami. com Messi, Suárez. Pô, porque o Messi que a gente tá acostumado a ver é o do Barcelona. Esse Messi do Inter Miami é um Messi que tem os seus lampejos de gênio, mas não tem a mesma constância, a mesma parte Agora, se a física. gente for falar de enredo, ainda parte do nosso quadro especial Desfile dos Cariocas. Tem algum enredo interessante pra vocês aí, além, obviamente, do enredo? Isso é legal, você tá entendendo? Vão se divertir, cara. O que você não vê mais, você vê o time entrar tenso, o time entrar... Antes do início, você pode ver que tem o capitão falando umas coisas pros caras. Porra, meu... isso é chato. Quem tá se divertindo hoje é o Neymar, né? O Neymar tá se divertindo. Porque não tem a pressão que
que tem na Arábia, que tem na Espanha. No dele tá se divertindo. A torcida tá do lado dele, carrega ele no colo. Porra, tem que carregar mesmo. Exatamente. Eu também acho. Não, é o cara que tá se divertindo hoje no futebol brasileiro, é ele, sem dúvida. O Beto, o Neymar tem que ir pra seleção? Agora, nessas convocação próxima aí? Se você me apontar um cara melhor que o Neymar, eu digo que não. Mas você tem que me apontar um cara que esteja melhor fisicamente, psicologicamente e futebolisticamente falando. No Brasil, tem um cara que tá melhor na posição dele, que tá melhor que ele? Não. Fora tem. Eu vou até concordar que fora do... Quem? O Vinícius? O Vinícius tá... Você pode jogar junto com ele. Exatamente. É isso. Assim, as pessoas costumam muito criar polêmicas em cima de grandes figuras. É claro que ninguém vai criar polêmica em cima do mendigo que pegou a mulher do cara, já tá esquecendo. Mas quando o cara é grande, é gostoso você criar uma polêmica. Mas já, nesse caso não tem polêmica. O Neymar, hoje, atuando no futebol brasileiro, é o melhor jogador. Você pega todos os meias que estão ali, ó. Olha lá. Vamos pegar dos meias que jogam nessa função. O Andrés Pereira mais essa ou aí menos, é a lista né? de pré-convocados. Andrés Pereira, tá bom, vai. Vamos supor que o Andrés Pereira... É o cabeça de velho, né? É o cabeça de velho, olha lá. Andrés Pereira, vai, vamos supor. Um terceiro homem de meio campo. O Neymar é melhor. Não, o cara ali... Joelito, o Neymar é melhor. Não, mas o cara pra ele brigar ali é o Rafinha. Porque na seleção o Rafinha tem jogado nessa posição e tem jogado bem. O que vai acontecer, na minha opinião? Ele não vai ter centroavante. Ele vai jogar o Rodrigo improvisado ali, porque o Rodrigo faz qualquer coisa. Rafinha, Neymar e vão ficar dialogando ali. O Vinícius vai ficar... Já está se mexendo mais. Os três vão ter movimentação, liberdade de movimentação. E o Rodrigo também. Vai ser esse vai ser o quarteto. Acho. Não, o Rafinha até pode jogar na ponta direita. Pode. Mas o Rafinha, na seleção, ele apareceu mais como? Sim, no meio. Jogando no meio. Que é a posição que, a posição que o Neymar está jogando hoje. Agora, olha essa safra de atacantes. Aí tem Wanda, hein? Aí tem coisa aí que vai sair muita coisa daí. Esse Estevão, cadê o... De quem você tá falando? Tem o Hendrick. Vinícius tá ali. Tá ali. O Hendrick tá ali também? Hendrick tá ali também. Tá ali também. Tá. Bruno Henrique do Flamengo. Rodrigo. O Bruno Henrique, mas... Isso Luiz é uma Henrique, que era né? do Igor Botafogo. Jesus também, eu acho. Igor Jesus do Botafogo. Achei esquisito o Antony aí, entendeu? O Antony tem jogado direitinho no Betis, né? Ele voltou a jogar bem, tá emprestado. Obrigado, hein, bicho? Aumentou, deu um zoom. Entendeu? Mas daqueles que são considerados meias, primeiro que o Matheus Cunha é mais centroavante, né? Cara, eu acho que vai ser pra você ter uma base, o que nós estamos discutindo, cara? Sabe, a gente está discutindo quem vai para a seleção, quem deve ir, quem não deve. A gente não tem mais. Não é um super time, mas tem aí uma meia dúzia de é o que eu tô falando, Flavinho. Ô, Flavinho, eu acho que esses 4 jogadores... Não, por isso que eu falo, tem bem treinados. Vinícius, Rodrigo, Neymar. Rodrigo, Rafinha e Neymar? Sim. Porra. É uma meia... não é meia dúzia, mas eu acho. Agora, a gente tem que ver também as laterais, que são um problema no Brasil. Esse cara que vai jogar à frente da zaga. Quem vai... Estava ontem na Sapucaí. Apareceu também. Neymar apareceu. Casado. Casadíssimo. É outra fase. Romântico, uma coisa romântica, né? Daqui a pouco a gente vai mostrar. Mas antes, o Flamengo se reapresentou hoje, depois de ganhar folga depois do Clássico. O time está se preparando para o jogo de volta contra o próprio Vasco e conta com alguns jogadores que têm ganhado destaque aí no time. A gente vai ver quem é. Rodou. O Flamengo vive um 2025 em conexão com jogadores, torcida e técnico. Essa união entre Felipe Luiz e o elenco tem dado ótimos resultados, inclusive melhorando o desempenho de alguns atletas. Entre eles está o Varela. Ele está aproveitando as oportunidades que vem tendo com o treinador e, aos poucos, está recuperando o espaço na equipe principal do Flamengo. O uruguaio aproveitou as ausências de Ayrton Lucas e Alexandro e vem atuando na lateral esquerda, lado oposto de sua função de origem. O Varela está muito bem. Esse é o primeiro motivo, porque ele não, na verdade, não está dando brecha nenhuma e está fazendo tudo bem. E nos dá muito para a equipe, defensivamente, ofensivamente, dá estabilidade. Então, mais do que poupar, é falar do momento do Varela aqui, jogando improvisado de lateral esquerdo, se sacrificando pela equipe
potencializou muito a equipe. No ano passado, Varela atuou em 47 partidas pelo Flamengo, sendo titular em 36 delas. Já em 2025, até aqui, foram 6 jogos, sendo 5 em campo desde o apito inicial. O rubro-negro contratou o uruguai em julho de 2022 e até então o atleta tem vínculo válido até dezembro deste ano. Enquanto isso, o Flamengo trabalha na renovação de Pulgar e Arrascaeta. O time tem uma semana livre para provar que está cada vez mais pronto para os desafios da temporada. Uma semana livre aí com folga, aliás, não foi uma prática só do Flamengo, né, Pedrosa? Os times fizeram isso, né, o carnaval aí. E a gente tem esse campeonato carioca com o Flu, o Voltaço e o Vasco e o Flamengo ainda em atividade. Sim. Então os times fizeram isso. Aliás, eu tô reparando, enquanto eu falo, que só um que não tá, né? De folga? Não, que não tá nessa parte do... Aí eu só um. Eu tô falando os times fizeram, porque, né, eu Mas, teoricamente, é algo positivo para uma equipe que não teve técnico na pré-temporada, né? Que foi o Botafogo. Então vai ficar um mês aí tendo uma intertemporada praticamente. Daqui a pouco a gente vai mostrar, porque o Botafogo também ganhou folga e já se reapresentou com um novo treinador. Ô, Pedrosa, ainda falando do Flamengo, essa preparação para encontrar o Vasco. Sim. Na sua concepção, assim, na verdade, no seu sentimento, você acha que ainda dá pro Vasco passar para essa Acho muito difícil, final? Fernanda. Sério, Pedrosa? Acho muito difícil, porque principalmente o Vasco na quarta-feira tem um jogo importantíssimo contra o Nova Iguaçu. Verdade. Famoso um jogo amanhã. decisivo e eu considero, na minha humilde visão, mais importante até do que o Campeonato Carioca. O Campeonato Carioca é uma competição que não tem premiação. O Vasco da Gama não vai ganhar nenhum centavo com o Campeonato Carioca. Lógico que passar do Flamengo seria um baita de um presente para a torcida vascaína, que estava precisando lavar um pouco essa alma. Mas a Copa do Brasil para o Vasco ela é mais importante do que o Campeonato Carioca. Por questão financeira, por questão até de ser uma competição que tem mais prestígio. Então, o jogo contra o Nova Iguaçu na quarta-feira, já que se perdeu o jogo de sábado, ele acaba sendo mais importante do que o próximo jogo contra o Flamengo. E o grande problema, na minha visão, Fernanda, não é só o Vasco fazer 2 gols, porque, para explicar pra galera, o Flamengo tem a vantagem do empate. Então, assim, mesmo que o Vasco vença o Flamengo por uma diferença de 1 gol no próximo sábado, quem se classifica é o Flamengo. O Vasco teria que vencer o Flamengo com uma diferença de 2 gols, então isso torna toda essa missão mais difícil. O mando de jogo é do Flamengo, vai jogar no Maracanã, obviamente pelo resultado você vai ter uma maioria da torcida do Flamengo por lá, e o Vasco da Gama ainda tem a semana cheia, digamos assim, com jogos. O Flamengo não, o Flamengo tem a semana vazia para justamente treinar com tranquilidade. Então, assim, tudo indica que o Flamengo vai se classificar tranquilamente. Claro que se acontecer um milagre, alguma coisa muito fora da curva, o futebol é imponderável, o Vasco pode se classificar. Mas eu acho muito difícil, por tudo isso que eu falei, pelo Vasco ter uma decisão no meio da semana, pelo Vasco não ter a semana vazia para poder fazer seus treinamentos. O Flamengo, sim, tem a vantagem do empate. E a grande questão é, hoje, o Vasco, além de ter que fazer 2 gols no Flamengo, ou vencer por uma diferença de 2 gols, é você não conseguir tomar gol. É muito difícil que o Flamengo não faça gol no Vasco no próximo sábado. Então, assim, teria que ser um jogo de uma superação imensa para que o Flamengo perdesse essa classificação para a final. Vamos fazer o seguinte, Rosa, pra gente olhar e relembrar, e você falar muito sobre 2 jogadas positivas, vamos dizer assim, a jogada, o destaque do Carnaval, o confete no Vasco e Flamengo, Vamos né? nessa. Pelo lado do Flamengo e pelo lado do Vasco. Obviamente que o lado do Flamengo vai ser o gol do Bruno Henrique, né? Eu queria que você analisasse aí friamente essa jogada. Eu falei ontem que muita gente falou, um gol sem querer. Não existe, Não gente. foi. Não tem Se a como gente sem for querer, perceber, sem querer. uma das grandes mudanças que o Felipe Luiz fez no segundo tempo foi justamente essa troca do Plata com o Luiz Araújo. O Luiz Araújo ele começa o jogo na esquerda e o Plata começa o jogo na direita. No segundo tempo, já desde o início, o Plata está na esquerda. Por quê? Na minha visão, o Plata é um jogador que ele recebe a bola de costas com muita mais tranquilidade e facilidade do que o próprio Luiz Araújo. O Plata tem essa facilidade até por ter um corpo maior também. Então, naquela jogada do gol do Bruno Henrique, a gente pode voltar do início para a gente poder ver melhor. Quem avança com a bola aqui é o zagueiro do Flamengo, que é uma coisa que o Felipe Luiz pede bastante. E quem está entre linhas é justamente o Plata. Quem erra nessa jogada, no caso do Vasco, é o Hugo Moura, que vai marcar o Léo Pereira. E o Hugo Moura tinha que estar marcando o Plata, para você não poder não dar espaço entre linhas. Então, quando o Plata recebe essa bola, voltando um pouquinho aí esses melhores momentos, quando o Plata recebe essa bola, ele tá sem marcação. E o Bruno Henrique, que é um cara muito inteligente também, ele recebe sem marcação. Congelar, é boa. Pode voltar um pouquinho mais.
Pode voltar, volta. Aí, avança. Avança, aí. O Hugo era para estar aqui. E quem tinha que estar dando a cobertura do Jair em cima do Bruno Henrique com o Lucas Freitas para que ele não ficasse no mano a mano era justamente o Jair. Mas não, quando o Hugo pula a casinha aqui para poder vir marcar o Léo Pereira, o Plata tá sozinho entre linhas. Olha como ele olha. A cabeça do Plata tá virada já, vendo o Bruno Henrique e o Bruno Henrique pedindo. Agora pode soltar que a gente vai ver a movimentação natural. Pediu, conseguiu receber e bateu, e aí, obviamente... E aí a qualidade do muito mais a qualidade, também, é muito né, mais a Pedro? qualidade. Eu Nesse não consigo encarar, Fernanda, como sorte, entendeu? Eu acho que é muito mais o mérito dos jogadores que se conhecem, obviamente a qualidade individual do Bruno Henrique, que conseguiu virar e bater essa bola aí no ângulo do Léo Jardim. E a outra agora jogada... é do Ryan, né, ô Pedrosa, do Vasco? Exato, Fernanda. Eu acho que assim, apesar do Vasco ter perdido, essa jogada é uma jogada que o Vasco não pôde ter a oportunidade de fazer em todo o Campeonato Carioca, porque o Vasco não tinha pontas. O Vasco não tinha jogadores de velocidade. O Ryan chega no final do Campeonato Carioca e ele já consegue encarar essa vaga de titular, porque o Vasco não tinha ninguém da posição. Então, se a gente voltar do início, essa jogada, é exatamente aí, pode parar ali, pode voltar. Pode voltar um pouquinho mais. Pode voltar. Isso, aí. Essa bola é uma bola longa, que o próprio Ryan raspa e deixa no pé do Felipe Coutinho. Olha como ele é diferenciado. Olha a qualidade do Felipe Coutinho, que mesmo não estando no seu melhor momento, mesmo não sendo aquele Felipe Coutinho que a gente sempre esperou, 1, 2, 3, 4, 5 jogadores em volta do Felipe Coutinho. Ele carrega a bola, pode soltar, e dá a bola no Ryan, atrás do Léo Pereira. Então, quando ele consegue receber essa bola, todos os jogadores estão perdidos no lance porque o Felipe Coutinho consegue essa assistência. E aí é muito mais mérito também do Léo Ortiz, que consegue tirar em cima da linha, do que um demérito do Ryan. Ele bate... Você acha que ele tinha outra opção, o Ryan? Não tinha, não tem como, Fernanda. Eu também acho que não. Não tem como. A velocidade da jogada, a gente tá vendo no devagarzinho, né? Exato. Aquela coisa pouquinha. Mas ele realmente, a bola sobra, né? Exato. E ele tem que finalizar tudo muito rápido. Porque ele é um jogador de progressão, de velocidade. Ele bate com a direita, o Rossi defende. Ok. Quando a bola volta para ele, o Rossi está perdido. Perfeito. O Rossi tá perdido no lance. E o Gerson tá tentando sair aqui para poder marcar o Ryan. Ele bateu, inclusive, colocado. Se ele tivesse perdido o gol, se ele tivesse chutado para fora, se ele tivesse em algum momento finalizado errado, a gente poderia até falar, pode até abrir um pouco mais para a gente ver se tinha algum companheiro em melhor posição. Pode abrir. E não. Se ele tenta tocar no Verratti, o Pulgar tira. Verdade. O Felipe Coutinho, ele tá fora do campo. O Felipe Coutinho poderia estar aqui, que aí ele daria uma opção pro Ryan. Só que ele vem correndo em disparada. Então o que o Ryan faz? Finaliza, colocado, tirando do goleiro, e aí é muito mais mérito. Olha o Wesley onde tá para tentar tirar essa bola. É muito mais mérito do Léo Ortiz, que fez essa leitura de jogada e conseguiu tirar. Agora, se puder voltar um pouquinho, eu não tinha reparado, né? Eu sou muito fã desse camisa 9 antigo, que no caso a gente tem o Verratti no Vasco. Olha a hora que ele descola dos seus dois marcadores e ele já tá mostrando pro menino, me dá. Pode voltar um pouquinho mais? É porque ele vem aqui, já né, apontando. Que ele pede, né? Ele já vem pedindo e aí quando ele vem igual um tanque correndo, ele dá uma paradinha e ele deixa os dois marcadores, ele descola da marcação. Pode soltar. Repara no Verratti, 99. Ele já descolou. Agora ele já volta. Ele já queria dar uma opção. Exatamente. Ele já retorna. E ele fica bravo, como um bom camisa 9, Tem que reclamar, não tem jeito, mas assim, o Ryan, coitado, não tem como você tá vendo que o goleiro tá vendido. Ele fez o certo. E foi um azar, e foi cara. o gol do Léo Ortiz, né, gente? Foi porque de fato... é o que, ô Big Boys? O que tem, Araújo? Exato, pode voltar. Bateu lá na Vila do Chaves. Já viu quando acontece isso? E, cara, isso? é incrível, né? Porque o Luiz Araújo é um jogador que vem fazendo uma temporada sensacional. Calma aí. Erro do João Vitor, ele rouba a bola do Plata e depois perde a bola. E o Luiz Araújo sozinho, praticamente na marca do pênalti. Isso foi logo no início do segundo tempo. O João Vitor era para ter zerado essa bola. Mas essa jogada foi bizarra do João também, Era para ele ter zerado essa bola. Era para ele ter zerado. E assim, gente, aqui o Luiz Araújo tem um erro técnico, coisa que ele dificilmente faz. Jogador extremamente qualificado e que poderia ter saído o gol do Flamengo logo no início do primeiro tempo. E ele isola essa bola de uma maneira que a gente jamais vai esperar do Luiz Araújo. Ele tá em equilíbrio, ele tá sozinho, ele tá de frente pro gol. Numa bola que tem uma reta apenas. E ele... Esse aí, Vene Casagrande com a mamãe. Lindo. Muito bem. Olha aí o carnaval do Vene, né?
O Vene tá fazendo? Não tem uma purpurina. Não tem nada, não tem um perrengue, Mas não tem tem paz. que trocar o chinelo. Tem paz. Não vai, né, pegar um transfer, não tem. Entendeu? Ele tá só na praia. Na paz dele, tá aí. Depois de ter feito bike e... Como é que é? Muay Thai. Aqui, o pessoal, cadê? Aí, ó. Ah, esse é o bloco que você esqueceu o nome. Exato, Tá é aí, Truque ó. do Desejo. Fui eu e minha namorada Luana. Truque do Desejo Olha como com a ela tava primeira linda. dama. Ela maravilhosa com esse popô GG, que ela tem um popô GG. Nem coube na foto. Tá aí, ó. Muito bem, lindíssima. Esse momento foi antes, porque depois... Foi domingo isso aí. Foi o único depois, dia de carnaval que eu curti. Tu já tava de arrasta, né? Ah, depois não podia mandar foto. Tá não. bom, muito bem, tá aí. É isso aí, nação rubro-negra. O clássico promete muita emoção. E agora queremos saber de vocês. Qual o seu palpite para esse jogão? Deixa aí o seu placar nos comentários. Comenta aí. Se você curtiu o vídeo, já deixa o seu like, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o Mengão e sobre esse clássico dos milhões. Lembrando de deixar os créditos aí para Sport TV, para Sport Rio e, claro, também para os donos da bola do Rio.